O que Pepe Mujica e Virgínia Fonseca têm em comum? O que um ex-guerrilheiro contrário à ditadura uruguaia tem a ver com uma influenciadora digital brasileira, Virgínia Fonseca? Eu me chamo Vinícius Bonfim e vou traçar algumas análises a respeito de ambas as personalidades públicas que atualmente estão bastante na mídia. Se inscreva no canal e vem comigo. Pepe Mujica, um grande presidente uruguaio, atuou enquanto presidente de 2010 a 2015. Teve uma atuação muito importante porque acabou por colocar na política uruguaia valores, princípios fundamentais, como, por exemplo, a liberdade e o consumo da maconha, a garantia para que a mulher pudesse realizar o aborto, popularizou o acesso a bens de consumo e, portanto, deu acesso ao que era escasso a uma população mais vulnerável. É um ex-combatente guerrilheiro que na ditadura uruguaia ficou mais de 10 anos, salvo engano, 13 anos preso. Após a sua saída, começou a trabalhar de forma mais contundente em ações sociais até se tornar presidente uruguaio. Lutava também por uma vida simples, uma vida fora do consumo, podemos dizer assim, com o objetivo contrário a uma vida superficial de consumo, de valor ao capital, né? As imagens de Mujica é daquele personagem que andava em um fusquinha, daquele presidente que abriu mão de 90% do seu salário com doações a instituições que pudessem fazer melhor uso desse dinheiro para o bem-estar comum. Tinha uma casa de campo e, portanto, vivia nessa casa de campo com cultivo a hortaliças, a plantas, uma vida simples, serena, ética e voltada para valores que hoje, na dinâmica do tempo fugaz, nós somos completamente engolidos pela dimensão do capital. E nós não temos, portanto, um cuidado para uma vida também simples, mas com muitos valores. Por outro lado, a gente tem uma influencer digital, Virgínia Fonseca, que surge num cenário de gastos excessivos, jatos, carros carérrimos, roupas luxuosas, marcas, um culto à imagem, ao corpo. A própria imagem da Virgínia é do consumo, né? O corpo dela não só representa as marcas que ela é contratada para vender, mas ela própria é consumida pelo capital. Há uma diferença radical entre Pepe Mujica e Virgínia Fonseca, porque enquanto ela valoriza todo esse aspecto cultural do capital, Pepe Mujica está de olho no quão maléfico ou deficiente ele é para capacitar as pessoas a terem uma vida mais saudável, com menos consumo de produtos com agrotóxicos, por exemplo, produtos orgânicos, com a compra de produtos de objetos não embalados ou importados, mas comprar daqueles que produzem sem atravessadores. Então, Pepe Mujica pensa em uma vida contrária de Virgínia. Podemos dizer que Virgínia é o ápice, dentro da mídia digital, da representação do capital, do capitalismo. Pepe Mujica está do outro lado dessa dinâmica, em uma vida com cuidado, com simplicidade, com pouco, mas com o presente. Ele vive a vida. E Virgínia vive o consumo, né? Ela vende um sonho de que o consumo gera a felicidade. Já para Mujica,
A felicidade está naquele instante do cuidado, da liberdade de se fazer algo para além do que o capital lhe permite. Uma abordagem que a gente pode pensar aqui, mais voltada à psicanálise, é de que Pepe Mujica tem ali um inconsciente coletivo, né? Um desvelar do superego, podemos dizer, social, de uma ética compartilhada, do autocuidado, mas do cuidado com os outros. Já a Virgínia é um eu narcisista que está completamente controlada por uma fantasia de incompletude, obviamente, porque é o consumo, é o lugar onde ela se identifica, haja vista que o reconhecimento na Virgínia é pelo objeto, é pelo poder de consumo. A cidadania em Virgínia está vinculada à capacidade de compra, né? As pessoas olham para a Virgínia e falam: eu quero ser igual a ela. Ela que tem um objeto, mas quando esse objeto se vai, ela já não é mais aquela pessoa. Quer dizer, se Virgínia fica pobre, ela deixa de ser a Virgínia Fonseca. Ao contrário de Mujica, o laço social que ele trava é com a pessoa e não com o objeto. Nesse ponto, temos aqui um traço muito hegeliano de reconhecimento, que acontece com dois sujeitos, não entre um sujeito e um objeto, né? O traço da relação intersubjetiva de reconhecimento é entre dois sujeitos, né? E não entre um sujeito e objeto. Virgínia se encontra numa relação entre sujeito e objeto. Mujica entre dois sujeitos, uma ética do cuidado, uma ética do presente, uma ética poética do fazer, do observar, daquilo que está a ser ouvido nas entrelinhas. Virgínia, ela quer megafone, é amplitude, é atender ao capital, é servir o corpo, a família, os filhos, o marido, todo mundo servindo a um mercado, a um capital. Esse é um ponto que coloca a Virgínia no gozo do efêmero, né? No gozo do repetitivo. E já a Pepe Mujica com o gozo no reflexivo, no simbólico, no social. Então existem pontos radicalmente contrários entre esses dois, né? Enquanto Mujica está preocupado com uma ética do cuidado, uma ética do consumo, Virgínia, a ética do consumo dela é baseada e estruturada a partir do próprio capital. Ela é a representação instrumental do capital. O gozo está no consumo. Já em Mujica, o gozo está em cuidar, em não ser, inclusive, reconhecido por esse lugar efêmero, raso, vazio e que é passageiro. Pelo contrário, né? Se daqui 10 anos alguém perguntar quem era Virgínia Fonseca, ninguém vai lembrar. E se perguntar daqui 10 anos quem foi Pepe Mujica, vai ser como falar de ontem, não é? Então, e essa é uma grande diferença entre esses dois personagens que estão com poderes simbólicos, fetiches diferentes e apontamentos do real em lugares completamente que são antagônicos, né? São antagônicos. Enquanto Virgínia está presa a um gozo do capital, a um gozo capitalista, mais é melhor, eu não tenho tempo para adoecer, né? As frases dela. Se você quer enriquecer, clique aqui. Vem jogar o tigrinho da Beth. Sei lá, né? Esses exemplos de que esse tipo de discurso que é camuflado, que é maquiado por discursos capitalistas, ele faz parte de um gozo do capital apenas.
E já Pepe Mujica está com um outro gozo, um gozo do cuidado e do laço social, de que é preciso viver menos para não ceder aos controles sutis e muito sedutores do capitalismo, né? Hoje a Virgínia tem essa dimensão da imagem por conta dos objetos dos quais ela compra e tem poder de compra, de consumo. O que Pepe Mujica está dizendo é que a cidadania, a dignidade humana, ela não tem preço, ela não tem mensuração. E o que a Virgínia traça, por outro lado, é que você só será alguém se você tiver capacidade de consumo, né? E essa sociedade ansiosa, cansada, né, da disciplina, do controle, é a sociedade a qual Mujica está criticando e observando como esse discurso do capital ele é perverso por atravessar também, ou melhor, sobretudo, aqueles que são mais vulneráveis economicamente. Então, esse tipo de discurso de venda de jogo de aposta por uma influencer milionária que anda de jato, carros caríssimos, roupas caríssimas, corpos moldados em clínicas de estética, que fundamentalmente, enquanto estrutura subjetiva é raso, esse corpo, ele é previsível. Mujica, por outro lado, mostra que a dignidade, a cidadania, é uma condição humana que, na maioria das vezes, luta contrariamente ao interesse do capital. Então, o Mujica diz: todos são iguais, igualmente importantes para a sociedade. Virgínia diz: nós temos plena capacidade de sermos quem nós somos ou quisermos ser. Clique aqui e ganhe milhões em alguns dias, né? Assim, quer dizer, ela vende um sonho, um fetiche, uma mentira, uma fantasia que a sociedade do consumo lhe oferece. Obviamente que para falar desse lugar de venda de bet, de roupa, de carro, de produto de beleza, ela tem que ter a referência, tem que ser a referência do consumo. Por isso, ela é essa figura milionária. Para Mujica, por exemplo, né, a vida simples, a vida cotidiana, na repetição das coisas, dos cuidados, de ouvir uma criança, de cuidar das plantas, de viver em meio à natureza, é um ato de rebeldia. Já em Virgínia, é o ganhar dinheiro fácil, é o clique aqui, vem comigo na Bet. O que esses dois, de fato, portanto, possuem em comum, né? E eu preciso dizer, ambos estão falando sobre o capital, ambos estão falando sobre pessoas, ambos estão falando sobre acesso a bens escassos na sociedade. Ambos traçam questões fundamentais para uma sociedade de consumo. Essa, né, análise do consumo é a análise que atravessa ambos os autores. Uma esquerda representativa na América Latina, sem dúvida, um grande presidente, personagem político, jurídico, ainda que não tivesse uma formação acadêmica, jurídico, político, mas, sobretudo, ético-moral, fundamental para estabelecer novos parâmetros, paradigmas para a sociedade latino-americana,
e Virgínia também. Só que ela reproduz não uma visão de esquerda, mas uma visão liberal, no termo liberal econômico. Não liberal no termo como se traduz nas teorias da democracia e da justiça, mas um liberal econômico, do mais perverso que tem, né? De que você é capaz. Eu não tenho tempo para adoecer. Quem quer consegue. Se você é pobre porque é burro, é mais ou menos isso o que nossa influencer brasileira anda divulgando por aí com toda a ironia e perversidade ao, inclusive, ir no Senado Federal pronunciar de moletom, vestida como uma adolescente, com foto que expõe a filha, enfim, né? E cumprimentando outros parlamentares com selfie, que são também igualmente fruto materializado do capital, de identidade e corpo, né? Identidade e corpo entregue ao capital. Ela é o objeto do capital. Ela faz as vezes do capital. Virgínia Fonseca sem dinheiro é esquecida do mapa. Agora, Pepe Mujica também faz críticas à sociedade do consumo. De um lado, Virgínia fala do consumo e clique aqui, compre já, clique aqui, vem ser rico. Pepe Mujica, por outro lado, está dizendo: olha, meu caro, você é um cidadão, tem dignidade a todo mundo e não precisa se enriquecer, porque quando você enriquece, você empobrece muitos outros. Então tenha uma vida simples e não seja refém da sociedade de consumo. Eu quero saber para você, quem é que lhe serve como parâmetro, uma referência, um paradigma? Onde é que você se identifica? Em Pepe Mujica ou Virgínia Fonseca? Eu vou depois traçar mais análises a respeito desses dois personagens, os quais são curiosos, porque estão, sobretudo, na mídia contemporânea, mas já te peço de antemão para se inscrever no canal e vem comigo. Muito obrigado e até a próxima análise.